Outro princípio, princípio da segregação das funções. Princípio da segregação das funções. Este princípio também, vamos lá, eu vou separar. Esse princípio tem dois aspectos. Segregação. Primeiro, especialização das funções entre os diversos agentes. Então, o processo licitatório deve ser conduzido por pessoas especializadas. Então, especialização das funções entre os diversos agentes que vão participar desse processo licitatório, né? Tá? Então, visa garantir aí o princípio da eficiência. Visa garantir o princípio da eficiência. Tá? E o segundo aspecto, distribuição das funções entre os agentes públicos. Então, distribuição das funções entre os agentes públicos. Então, o mesmo agente não pode atuar em funções onde há risco de conflito de interesse. Então, tem que distribuir as funções. O mesmo agente não pode atuar onde há risco de conflito de interesse. Por exemplo, ele fez o estudo preliminar e ele autorizou a licitação. Não pode. Existe o conflito de interesse. Outro exemplo, ele é o pregoeiro e ele é o fiscal da licitação. Não pode. Então é preciso distribuir as funções. Aqui é a questão de preservar o princípio da moralidade, né? Então visa evitar fraudes, visa evitar que esconda os erros, né? Ele é o faz-tudo lá da licitação, então ele erra. A licitação não pode ter um faz-tudo. A licitação as funções devem ser distribuídas, justamente para que, caso contrário, se o sujeito faz tudo, ele vai esconder os seus próprios erros, vai dar margem para fraudes. Então o princípio da segregação das funções, significa isso então, significa distribuir as funções entre os diversos agentes públicos e especializar que as funções sejam exercidas por agentes especializados nas funções. Tá? Bom, depois nós temos o princípio da motivação. Os atos, decisões, em suma, qualquer manifestação da administração pública, qualquer manifestação de vontade da administração pública, no processo licitatório, deve ter uma fundamentação expressa e textual. Então, o princípio da motivação. Atos, decisões e qualquer manifestação de vontade da administração pública exigem fundamentação expressa e textual. Tá? Então, tudo tem que ter fundamentado. Qualquer decisão, qualquer manifestação de vontade deve ter fundamentação.